Mas tu mora onde? Por enquanto tô morando aqui, cara. Aqui nesse lugar, é? É. Quanto tempo tá morando aqui? Eu já tô já o 15 dias mais ou menos. Só que eu sou mecânico, tô esperando pegar a oportunidade aí, entendeu? E eu vou conseguir sair daqui, porque não tem pra ninguém não. Por quê? Porque sempre morre os outros aí, morre, ninguém sabe quem foi, quem matou, né? Mas tu não tem amigos aqui, colegas, então? Colega, só colega de rua mesmo. Pessoal que mora aqui na rua. Aí o pessoal dorme aqui quando tá chovendo. Dorme, cara, não sei, cara. Eu só digo que cara, que é uma vida que é difícil, né? Pegar a oportunidade pra me sair daqui, eu primeiro, né? Olá, eu sou o professor Noélio Martins. Estamos aqui no centro de Manaus, na Praça dos Remédios, na Igreja dos Remédios. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a minha tese, A Rua como Lar, a invisibilidade de pessoas em situação de rua no centro de Manaus. Eu quero agradecer aqui a professora doutora Alba Barbosa Pessoa, do GT Mundos do Trabalho, Seção Amazonas, pelo convite. Vamos falar um pouco sobre essa espacialidade aqui do centro de Manaus e as pessoas que habitam esses locais. A motivação que me levou a escrever sobre essas pessoas foi, certa madrugada, me sentir incomodado, inquietado por ver tantas pessoas jogadas nas calçadas na orla de Manaus. Pessoas deitadas, umas dormindo, outras assando churrasco, peixe, carne, fazendo fogueiras, outras jogando, algumas bebendo, outras dançando, rindo, contando piadas. Então era um mundo à parte na madrugada de Manaus. Pessoas invisíveis durante o dia. E daí me perguntei, quem são essas pessoas? De onde vêm? Daí nasceram várias perguntas em relação a essas pessoas que são, de alguma forma, invisíveis aqui no centro de Manaus. Nós vamos fazer, para dar início a essa conversa, uma experiência sociológica. O que seria de nós se ficássemos 24 horas despojados de todo o conforto que temos? Como ficaríamos sem alimentação adequada, sem um sossego, sem casa, sem um sono tranquilo, despojado de tudo? Nós, seres humanos, somos de alguma forma instintivos, nós somos animais. E quando nos é tirado todo o conforto para sobrevivermos, nossos instintos de alguma forma prevalecem. E é isso que a gente vê aqui nas ruas do centro de Manaus. A gente vê uma outra espacialidade, outras pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas invisíveis que a história não nos mostra? Pessoas vilipendiadas, pessoas excluídas do sistema social formal. Essas pessoas, elas estão apagadas da nossa história formal. E o nosso trabalho como historiadores é vir aqui na rua e resgatar a voz dessas pessoas,
a fala dessas pessoas. E nesse nosso trabalho nós buscamos resgatar as pequenas e grandes histórias que acontecem com essas pessoas aqui na rua. Essas pessoas que de alguma forma elas buscam existir da forma que elas escolheram, que é viver na rua. Prostitutas, michês, pessoas aleijadas, órfãos, viúvas, pessoas que de alguma forma tiveram suas vidas despedaçadas pelo sistema ou por alguma controvérsia familiar. Dessa forma, nós buscamos dialogar com essas pessoas, fazendo uma espécie de etnografia, ouvindo, vendo, sentindo como essas pessoas vivem. Fizemos uma imersão na rua. O nosso trabalho de campo foi um trabalho diuturno. Frequentamos a rua de manhã, de tarde e muitas vezes de madrugada. E percebemos como essas pessoas elas vivem ou sobrevivem no meio urbano. Essa praça que nós estamos, ela acabou sendo transformada. O espaço público, ele acabou sendo transformado para outros usos ou contra-usos do espaço público. Esse espaço público, ele serve de abrigo, de moradia, local de encontro, de sociabilização, é onde as pessoas se encontram, o que nós denominamos de coio. Os coios são locais de heterotopia, ou seja, o Foucault fala em heterotopia quando ele fala em outros lugares de fala, outros lugares que são transformados para que as pessoas consigam se adaptar. E a rua, ela é esse lugar de heterotopia. A geopolítica, a geografia, a economia, todo um arcabouço de teorias, eles são transformados na rua, porque a rua, ela ressignifica a pessoa, e a pessoa em situação de rua, ela está inserida nesse meio para, de alguma forma, sobreviver. Nós vamos ver os espaços públicos como espaço de vivência, de convivência, é o espaço da sociabilidade, é o espaço do jogo, é o espaço da marginalidade e é o espaço onde essas pessoas entram em interação, formando uma outra sociabilidade. Essa sociabilidade, ela se transforma em uma sociabilidade afetiva. Uma outra categoria trabalhada por nós na tese foi a categoria trabalho. Aqui no centro, nós percebemos a dicotomia entre ócio e trabalho, entre trabalhador e vagabundo. No senso comum, as pessoas que estão na rua são todas classificadas como vagabundas ou ociosas. Mas uma característica importante daqui de Manaus é que as PSRs daqui, elas trabalham. A gente costuma maximizar as pessoas em situação de rua como desclassificadas ou dignas de compaixão. Mas diferente dos outros locais, uma boa parte trabalha como carregador, carreteiro, trabalham recolhendo materiais recicláveis, frutas, verduras, trabalham como ambulantes, não apenas como pedintes ou, como o senso comum costuma dizer, mendigos. Essas pessoas, elas contribuem de alguma forma com a economia informal do centro de Manaus. As pessoas aqui, elas trabalham, os trabalhos informais que sustentam o seu lazer, a sua alimentação, o seu vício. Muitas pessoas podem encontrá-las às 9, 10 horas naqueles bancos dormindo e podem fazer juízo de valor achando que elas estão ociosas.
Mas essas pessoas, elas acordam às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou nem dormem, esperando o desembarque dos barcos que vêm de outros estados ou do interior. E durante a madrugada, elas trabalham de várias formas. Uma delas é descarregando os barcos, descarregando o container, fazendo a limpeza de determinados locais. Elas também podem recolher restos de alimentos para fazer o chamado sacolão, onde elas vão vender durante a manhã. Elas fazem carreto, elas carregam mercadorias. Então essas pessoas, elas não estão incluídas na questão do ócio, ou seja, elas têm os seus trabalhos informais e com isso elas conseguem de alguma forma sobreviver aqui no centro de Manaus. Essas pessoas também podem habitar todo o centro de Manaus. Nós na tese falamos dos trajetos. O centro nós transformamos no grande trajeto e nesse trajeto é por onde essas pessoas andam, por onde elas habitam. E esses trajetos eles estão intimamente ligados com alimentação, com lazer e com trabalho. Os trajetos eles se interligam, grande trajeto, pequeno trajeto, médio trajeto e micro trajetos. São locais onde eles de alguma forma encontram meios para habitar. São locais de alimentação. Aqui no local em que estamos é o local de dormida ou de descanso. E muitas vezes essas pessoas trabalham durante a noite e madrugada e tem o dia e a tarde para descansar. Designá-las ou conceituá-las como vagabundas, sem perceber ou sem conhecer que essas pessoas em situação de rua passaram noite e madrugada trabalhando. Então essa é uma diferenciação importante aqui de Manaus em relação ao trabalho na rua. A invisibilidade, ela designa o desaparecimento simbólico das pessoas. As pessoas desaparecem para o Estado, elas desaparecem para a sociedade informal, quando essas pessoas não possuem documento, quando essas pessoas não possuem trabalho, quando essas pessoas não contribuem de alguma forma para a economia formal. Geralmente essas pessoas elas estão desaparecidas da sociedade formal. A invisibilidade do sujeito ela se dá quando ignoramos esse sujeito, quando passamos por entre ele sem percebê-los, quando desviamos o olhar, quando não percebemos essas pessoas como gente, como pessoas que vivem na nossa sociedade. E geralmente essas pessoas durante o dia elas se diluem na multidão, elas não estão muito visíveis e elas só aparecem durante a noite quando as outras pessoas, os transeuntes, somem das ruas e elas acabam aparecendo. Essas pessoas elas assumem outras identidades. Essas pessoas são os loucos, os lazarentos, os ladrões, os bêbados, os drogados, os trapaceiros, os malandros. E geralmente essas pessoas elas utilizam essa constelação de desvio para poder sobreviver. E depois voltam à condição de pessoa em situação de rua para manter o seu status de normalidade, de passividade. Quando trabalhamos com as PSRs, percebemos que elas, de alguma forma, escolheram os seus caminhos. Muitas são as iniciativas de entidades não governamentais, de ONGs, de igrejas e até em
em pouca medida do governo, propondo a retirada dessas pessoas da rua. Mas muitas das vezes elas teimam em voltar. Por que que isso acontece? Muitas vezes o sistema governamental propõe uma política já ultrapassada, uma política do panóptico, ou seja, as pessoas trancadas em locais onde não tem uma determinada liberdade que existe na rua. Por conta disso, essas pessoas elas não se adaptam ao sistema. Por exemplo, uma pessoa com quem eu conversei, ela falou que não vai para os abrigos do governo porque não pode levar o seu cachorro, não pode levar o seu gato, não pode fumar, não pode beber e nem levar os seus pertences. Então, por conta disso, a rua ela oferece mais liberdade, entre aspas, para essa pessoa viver o que ela quer viver na rua. Chegamos ao final do nosso trabalho tentando compreender o outro, tentando nos colocar no lugar do outro, tentando fazer um exercício de empatia e perceber que o outro faz parte de nós como seres humanos. E nesse sentido, o nosso trabalho buscou compreender como vive, onde vive e quem são essas pessoas que vivem na rua. Precisamos e necessitamos urgente de políticas públicas que vejam essas pessoas, que tentem compreender essas pessoas e de alguma forma ajudá-las. Chegamos ao final do nosso trabalho dando voz e vez para essas pessoas contarem as suas histórias. Nós, no nosso trabalho, ouvimos várias dessas histórias e compreendemos o íntimo dessas pessoas, como elas chegaram ao fundo do poço e qual a necessidade que elas têm de sair dessa situação. Muitos foram os relatos e boa parte desses relatos gira em torno de uma ajuda que eles não têm aqui na rua. Muitas pessoas podem achar que essa ação pode ser uma ação de compaixão, mas eles não querem compaixão. Eles querem sobreviver como pessoas dignas, honestas, pessoas que querem retornar à sua vida, ao seu convívio familiar, ao seu trabalho. Mas, de uma forma ou de outra, lá atrás, eles perderam esses vínculos. E esses vínculos os levou à situação de rua. Os levou ao fundo do poço. E o que eles necessitam hoje é de alguém que lhes dê a mão, lhes dê uma oportunidade de conseguir sair dessa vida e conseguir voltar a se sentir visível, a se sentir um ser humano completo e a fazer parte da sociedade formal. Muito obrigado, eu agradeço pela participação, pelo convite e agradeço também as pessoas em situação de rua com quem eu trabalhei, com quem eu conversei. Espero que essa situação ela possa mudar algum dia. Até mais uma, e todo mundo que passa aqui não olha pra cara da gente. Como? Todo mundo que passa aqui dá olha pra cara da gente, discrimina. É discrimina, né? Não para assim pra conversar. Tu parou. Ei, até agora eu paro pra te ouvir, porque, entendeu? Mas como é que o pessoal olha assim quando passa aqui? Querendo assim. Mostra pra ela aí que ela tá fazendo. Entendeu? Nem olha, né? Não, olha assim, fica. É o último, vamos supor, é o buraco mesmo, né? Não tem mais solução que fala. Mas Jesus fez o quê? Comeu com os pecadores. É, Né? verdade. Jesus estava comendo com os pecadores, o que alguém falou para ele? Chegou e falou para Jesus, que já queria condenar ele mesmo, né?
Como é que o senhor é o filho de Moisés, de Davi, etc, prega para todo mundo, Tá. e como os pecadores? Eu não venho atrás do rico. Os meus que necessitam de mim. Eu quero dizer também que estar na rua, de alguma forma, é uma escolha deliberada. As pessoas em situação de rua querem viver o que escolheram viver. É uma vida de resistência ao discurso imposto pelo Estado, pela religião, pela sociedade, pela família e pelo sistema capitalista. Essas pessoas muitas vezes fogem aos padrões que lhes são impostos. Portanto, essas pessoas são desviantes. Quando estudamos história, estudamos a história vista de baixo, a história do Thompson, do Peter Burke e do Jim Sharp. E na história vista de baixo, nós percebemos como a história ela é contada dependendo da perspectiva que lhe é colocada. Ano passado, nós percebemos que o governo, ao cadastrar o auxílio emergencial, deixou de fora 38 milhões de pessoas, pessoas consideradas invisíveis, pessoas que não aparecem no sistema do Estado, pessoas que não têm CPF e nem identidade. Então, portanto, nós percebemos que a invisibilidade ela se dá de forma ampla. Na pesquisa, nós tivemos várias dificuldades, principalmente em campo, dificuldades em encontrar os sujeitos várias vezes, dificuldade em conversar, muitas das vezes à noite, por conta da periculosidade que é o centro de Manaus, mas nós vencemos todas essas dificuldades. Eu quero apresentar para vocês o nosso livro Baldios, os Invisíveis Desapossados da Cidade, que foi uma obra fruto da nossa tese de doutorado. E quero dizer também para vocês que a rua nunca será um lar, nunca terá a plenitude de uma casa e de uma família. Então, a rua é esse arranjo social que dá para fazer no momento. E quero dizer também que, onde quer que exista a condição humana, sempre haverá emoção, sensibilidade e amor. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.